Senhoras e senhores, um minutinho das vossas atenções. Nós marcamos essa reunião para as 18 horas. Já passamos 5 minutos, mas eu sei que tem pessoas vindo. Vocês estariam de acordo a gente esperar mais uns 10 minutos, 15 minutos no máximo? Pode ser? Não? Vamos começar agora? É porque não tem nenhum representante do sindicato? Então vamos agora. Tá ótimo. Senhores, boa tarde. Primeiramente, a Câmara Municipal de Mariporã agradece a presença de todos os funcionários, todos os servidores, aqueles que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Informa a todos que está sendo gravado e quem que se sentir à vontade depois pode procurar na internet, que vai estar no site da Câmara, né, presidente? Para todos. Primeiramente, quero agradecer a presença do vereador Marcinho, vereador Tonhé, presidente Ricardo Barbosa, vereador Nil, vereador Écio, vereador Wilson, vereador Pastor Cícero, nossos funcionários, doutor Isabel, nosso funcionário, doutor José, vereador Marco Antônio, ex-presidente, eterno presidente dessa casa. Senhoras e senhores, nós estamos aqui para discutir os projetos de lei sobre complementar escritato do regimento jurídico, plano de cargos, carreiras e salários, servidores, magistério, guarda civil, estatuto do magistério e estrutura organizacional. Nós temos a presença aqui, e eu quero agradecer que compõe essa mesa, estamos aguardando o pessoal do sindicato chegar. Quero agradecer a nossa secretária, a Leonila Leite, que está presente, o senhor Luiz Carlos Sarmento de Paula, representando o Instituto MAS. Senhoras e senhores, a gente queria, da última reunião que nós fizemos, melhor corrigindo, que foi no Centro Educacional, começou-se por volta das 18 horas e encerrou-se por volta das 23 horas. E nós tivemos até que encerrar devido às formaturas que eu tenho no dia seguinte. Então a gente queria propor a todos vocês que as perguntas que forem surgindo fossem mais rápidas e objetivas para que dê tempo de outras pessoas também poderem pronunciar. E a gente vai fazendo
as perguntas de acordo com a explanação também. Eu queria convidar o sindicato, não chegou ainda? Quem chegou? Tá. Tá. O doutor, quero agradecer a presença do pessoal do sindicato aqui presente. O senhor José. Queria convidar já, por favor, o senhor Lúcio dos Santos Ferreira, que compôs essa mesa com a gente, por favor. Preciso de uma cadeira. Preciso de uma cadeira. Preciso de uma cadeira. Põe uma cadeira aí. Pega uma cadeira aí, por favor. Quero deixar registrado que nós recebemos um ofício também do sindicato, a qual os mesmos endereçado a este vereador e ao vereador Antônio Aparecida Barbosa da Silva Tonhé, porque na data de hoje era para estar sendo realizado o HTPC. Nós fomos falar com o prefeito, com a secretária, que comunicou a todos vocês que vocês poderiam estar aqui, até para poder participar. Nada mais justo que vocês estarem aqui hoje. Eu acho que, acredito eu, que o HTPC de vocês vai ser transferido para um momento mais oportuno. Senhor Lúcio, a gente estava combinando que a gente vai ser perguntas mais objetivas, né? Até para não se estender muito, não ficar cansativo, para que todos apreciem. Vossa Senhoria nos solicitou, através de um ofício, que Vossa Senhoria gostaria também de usar a palavra para fazer alguns explanamentos, e nós estamos de acordo com isso. Aí eu te pergunto, o senhor quer primeiro que o doutor, que o pessoal do Instituto fale, ou o senhor já quer falar agora? Tá, você quer fazer já umas perguntas agora? O senhor tem, com certeza, o senhor tem a liberdade de usar o microfone daí, ou se o senhor quiser, o senhor tem a liberdade de usar a tribuna, que fica mais fácil para o senhor, por favor. Já antemão comunicando a todos vocês que isso aqui hoje é uma reunião, e no próximo sábado, às 14 horas, nesse mesmo local, será feita a audiência. Então, já convido a todos vocês que no próximo sábado, às 14 horas, nesse mesmo local, vai ser feita a audiência. Agradecer a presença do vereador Chinão Ruiz, sempre atuante, presente com a gente agradece. Senhor Lúcio, por favor. Boa noite a todos. O sindicato agradece a oportunidade de estar vindo aqui para colaborar com esse debate. E, para não se estender muito, eu já vou começar com as perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: o governo propõe que os planos sejam aplicados em 180 dias após a sua publicação. O problema é que a legislação eleitoral diz que entre o dia 4 de abril e o dia 31 de dezembro deste ano, do ano eleitoral, não pode ter aumento. A Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe o aumento de despesa no último semestre do mandato do prefeito. E aí a pergunta é, quando o governo propõe 180 dias, é que ele não quer aprovar? O que está acontecendo? Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. A empresa e o governo propõem substituir o anuênio pela progressão horizontal. Em 4 anos, todos os servidores, em tese, poderiam evoluir horizontalmente, e aí teriam 5% de aumento. Tá? Pelo anuênio, em 4 anos, todo mundo teria 8% de aumento. A questão é, essa proposta de redução, ela é boa para o servidor? Segunda coisa, a progressão horizontal vai se dar 50% a cada 2 anos. Né? Mas, pelo que a gente verificou, né, foi dito assim, está garantido para todo mundo. No entanto, o que a gente verifica é o seguinte, que existem, para que as pessoas possam evoluir, existe uma série de requisitos. Né? E nesses requisitos, a gente estava verificando, entre os artigos 34 e 36,
temos mais de 10 requisitos para evoluir. E aí a questão que faz a pergunta é, por que tanta dificuldade para evoluir nessa nova proposta, se com o anuênio basta o servidor estar trabalhando? Quarta pergunta. O governo... Não. O Estatuto Geral fala, artigo 31, parágrafo 4º, que a servidora readaptada não pode evoluir. E também não pode ser avaliado em outra função. A pergunta é, o que a gente vai fazer, qual que é a proposta efetiva de fazer com o servidor readaptado? Porque o servidor readaptado, ele não é um vagabundo, ele não é uma pessoa que resolveu estar ali daquela maneira. O servidor readaptado está readaptado porque um médico determinou que ele deva estar readaptado. A questão é essa. Então, não cabe, eu não quero trabalhar. A questão não é essa. O médico disse que você não deve trabalhar. Né? Inclusive, há de se deixar claro que é um médico da prefeitura, do próprio PEMA, que está ligado e tal, que está dando esse parecer. Então, não é apenas um médico particular. Né? Então, com isso, foram feitas 5 perguntas e... do total 17. Quanto tempo, mais ou menos, presidente? Só para... Pode fazer mais umas 3, aí ele responde. Está de acordo, Luiz? Pode fazer mais umas 3 e a gente... Tá, Lúcio, faça mais umas 3 para ele poder explanar, que talvez alguma dessas perguntas já tenha a resposta na explanação. Tá. Bom, o governo, em relação ainda à questão da evolução horizontal, o governo propõe que essa evolução esteja vinculada a uma comissão. Essa comissão vai ser nomeada e criada pelo próprio governo. Bom, em relação à criação, em 2007, foi feita a mesma proposta para os professores. Criou-se o plano de carreira dos professores e tem uma situação de que a evolução horizontal seria feita e que teria uma comissão de avaliação. É o mesmo modelo. No entanto, essa comissão de avaliação não foi criada até hoje. Né? E aí, a prefeitura vai, num processo que está sendo movido, hoje está na justiça, essa questão da evolução horizontal para os professores hoje está judicializada. E aí a prefeitura alega, em causa própria, que não pode fazer a evolução porque essa comissão de avaliação não foi criada. E aí a pergunta é, se a gente usa a mesma fórmula novamente, qual é a garantia que dessa vez essa comissão será criada? E aí, para complementar essa pergunta, nesse mesmo processo que existe das professoras da evolução horizontal, é negada a evolução dos professores com o argumento de que não há previsão orçamentária para tanto. E a gente verifica que esse aumento das evoluções também está colocado dessa maneira de depende da proposta, ela tem que estar prevista em lei e tem que ter previsão orçamentária. Só que, na defesa do governo, o governo fala, olha, não tem previsão orçamentária. Mesmo num texto de lei muito parecido com o que foi feito agora. A pergunta é, se está fazendo a mesma proposta novamente, vai ter essa mesma defesa? Ou seja, lá quando não for aplicar é porque não teve a previsão orçamentária? Acho que é por enquanto para começar. Ok. Antes eu queria registrar a presença do vereador Boava, também aqui conosco, a gente agradece. Senhor Luiz, o senhor tem agora a liberdade de se pronunciar, pode usar o telão, a fala. Boa noite a todos e a todas. Bom, eu vou então direto às respostas, tá? Vou tentar auxiliá-los na medida do possível, tá ok? Em razão da quantidade de questões, eu não vou me recordar exatamente a ordem de todas, tá? Eu vou pedir um apoio para o meu colega aqui do lado, para o Lúcio. Assim, então a primeira questão, ela trata dos 180 dias, tá? Então,
no final de todo o projeto, e um projeto de um tamanho, que é esse projeto do plano de cargos e salários dos servidores, nós não estamos falando de um quadro específico, né? Nós estamos falando aí do quadro geral, incluindo o magistério, guarda, há necessidade de uma adaptação, inclusive adaptação de sistema. Então, nós não podemos estabelecer um prazo curto que inviabilize o enquadramento dos servidores e aplicação da lei. Tá? Além desse ponto, eu acredito que nós tentamos correr, né, Léo, no ano passado para que não houvesse um impedimento legal, tá? Por força da legislação eleitoral. Tá? Então, nós tentamos fazer com que fluísse no final do ano, acabou não acontecendo, houve alguns ajustes necessários e nós estamos colocando agora a lei para discussão novamente. Tá? O segundo ponto... tá. A diminuição do percentual. Tá? Foi, inclusive, objeto, acho que já de sugestão, de questionamento de vocês, já desde a reunião anterior. Tá? E a administração, a prefeitura, ela fez uma reavaliação, foram feitos novos cálculos e foi alterado a progressão horizontal de 2,5% para 5%. Tá? Então, horizontalmente, a cada 2 anos, o servidor ele vai poder progredir 5% na carreira, não mais 2,5% como havia sido... Oi? Não, a proposta que subiu de 5% a progressão na horizontal. Não, então, o anuênio, ele daria 8% em 4 anos. Se nós estamos falando de 5% a cada 2 anos, em 4 anos nós vamos ter 10% e não mais... Aqui é só metade, né? Oi? Só metade vai evoluir. A outra metade só evolui depois de 2 anos. 100% só vai evoluir em 4 anos. Não, você tem 2 formas de progressão. A progressão horizontal e a progressão vertical. Tá? Posso só esclarecer a pergunta? Licença. Gente, é que na verdade é o seguinte, 50% evolui, isso é verdade, em 2 anos. Só que assim, os outros 50% não evoluíram. A gente espera que vá evoluir nos outros 2 anos. Então a gente tem um universo de 100% evoluindo em 4 anos. Tá? Então, significa que num prazo de 4 anos, uns antes, outros depois, o servidor vai ter 5%. Pelo anuênio, ele teria 8%. E aí a questão é essa, né? Queria agradecer e registrar a presença do vereador Nil, vereador Dori, aqui presente com a gente. Ricardo Barbosa, nosso presidente, já foi anunciado, mas agradecer, vereador Ricardo, por ceder o espaço. 50%, né? Senhoras e senhores, 50% deixa eu pedir uma gentileza, se vocês assim me permitir. Aqui na frente a gente está escutando, tá até, né, senhor Lúcio, o senhor me desculpa que às vezes o pessoal está falando um pouco mais alto e acredito que está atrapalhando um pouco aqui, então peço assim, se possível, entre vocês, conversar até um pouco mais baixo, e quem tiver alguma pergunta, por favor, até para que todos saibam, o microfone está aí na frente, pode usar o microfone para assim, tirar qualquer dúvida, que a gente está aqui para tentar, na melhor maneira possível, explicar. Então, o microfone está aberto, se alguém se sentir à vontade no decorrer dessa reunião, pode usar o microfone. José, por favor, fique à vontade. Senhor Lúcio. Então, vamos lá, continuando. Então, o servidor ele vai poder evoluir... Então vamos lá novamente. Os servidores eles vão evoluir a cada 2 anos, tá? 5%, e a cada 4 anos eles vão evoluir verticalmente, tá? Então você tem, além da possibilidade de evolução
Na horizontal, também a evolução vertical, garantindo um mínimo de 50% na horizontal e um mínimo de 25% na vertical. Ou seja, o servidor que evoluiu horizontalmente, nos 4 anos seguintes, nos próximos 2 anos, ele vai poder evoluir verticalmente, tá? Então, ele vai superar os 8% que foi indicado pelo... Doutor, mas é só metade que vai evoluir. Não, É o que está no texto. 100% vai evoluir. Acha no Mais texto. 50%. Acha no texto. Só um momentinho, então assim, ó, para nós, professores, essa evolução também não vai acontecer. Porque assim, a vertical para nós, professores, ela só acontece em caso de uma pós-graduação e depois se você fizer mestrado ou doutorado. Ou seja, a gente está sendo enquadrado todo mundo no nível 1, quem tem pós só vai ter essa evolução daqui 4 anos, isso se acontecer, porque ainda tem as outras cláusulas lá, onde a gente entra com 25% só dos servidores que se enquadrem nesse preceito de ter pós. Ou seja, nós, professores, estamos perdendo novamente, seja na vertical ou seja na horizontal. Artigo 16. No mínimo. Isso, no mínimo. Não, mas no mínimo é 50%. Então, 50% em 2 anos. O senhor falou que cada 2 anos todos evoluem. Não é todos evoluem. Senhoras, senhores, senhor Luiz, vamos fazer o seguinte. Esse microfone tá com problema de som aqui. Vamos fazer o seguinte, como o sindicato falou, até para ficar mais fácil, faz a explanação do plano agora, que eu acho que aí depois tem algumas dúvidas aí que vão poder ser sanadas no decorrer. O senhor quer fazer a explanação do plano? Não, deixa eu terminar só de Termina as responder, coisas então, aí já entra nas... Isso, aí já entra a nas... próxima questão. A próxima. O sindicato questiona também que o governo está vinculando a progressão ou a evolução, e aí tanto vertical quanto horizontal, a uma comissão. Na verdade, isso daí é uma determinação constitucional, tá? A Constituição Federal é que determina que tenha que ser feito dessa forma, tá? A prefeitura ela não pode fazer nada que vá em contraponto ao que estabelece a Constituição. Em relação à constituição dessa comissão, ela é nomeada pelo Poder Executivo, porque é força do chefe do Poder Executivo nomear, tá, as comissões, ou do chefe do poder de cada casa, né, nomear as suas comissões. Só que, nesse caso, a lei ela já estabelece que é para os servidores efetivos. Tá? Então, quem vai cuidar da carreira de vocês são vocês mesmos. Não, nós não estamos... Não está sendo discutido... Senhoras e senhores, com licença um pouquinho. Não está Senhoras e sendo senhores. discutido nem no plano, nem no estatuto, a estabilidade do servidor. Tá, ok? Esse projeto, ele é um projeto de âmbito federal. Acho que ele não cabe para o momento. Senhoras e senhores, em respeito às pessoas que estão aqui falando, como foi falado aí, também foi respeitado, a gente gostaria muito que respeitassem as pessoas que estão usando, tanto o Lúcio como o senhor Luiz Carlos. E a gente só... A lei, ela obriga. Que esperem eles responderem, a gente vai fazer da melhor forma possível. A nossa vontade maior é que todos saiam daqui com as suas dúvidas sanadas. Senhor Luiz, por favor, continua. Assim, só para esclarecer, a lei anterior, ela vinculava a criação, tanto a criação da comissão quanto a evolução, ao decreto, um decreto que nunca foi criado.
tá? A lei ela determina que seja feito, tá? A nova lei ela determina que seja feito. Então, sendo aprovada, promulgada a lei, de imediato o chefe do Poder Executivo vai ter que tomar as medidas, tá? Vamos passar para a apresentação? Bom, vamos lá então. Eu vou fazer uma explanação rápida do projeto. Acho que o que eu vou mostrar aqui para vocês, uma parte vocês já devem conhecer, já foi apresentada anteriormente. Tá? Então, aí, os princípios do plano, né? O que rege, o que ele está buscando, que é estabelecer padrões de vencimento, racionalização, legalidade. Aí, depois, as definições do plano. Logo no início, vocês vão ver no projeto de lei essas definições do plano, tá? Atribuições, o que é atribuição, agremiação, carreira, classe, nível. Enquadramento, vantagem pessoal, avaliação de desempenho, grupo ocupacional. E aí nós vamos para a evolução, tá? Então, os cargos de provimento efetivos, tá? Então, eles vão ser posicionados em grupos ocupacionais, tá? Nós temos, no total, 17 grupos. É isso, né? 17 grupos, tá? Alinhados em linha horizontal, nas letras de A a L, onde o servidor ele vai ingressar na carreira no nível A, tá? E números romanos de 1 a 4, tá? Onde o servidor vai poder horizontalmente, verticalmente, progredir em 4 níveis. Questão de ordem, vereador presidente Gusto. Por gentileza, não seria possível aumentar a resolução disso aí para que as pessoas enxerguem, a gente possa enxergar melhor esses números? Aí no telão? Lá é que o telão... Ô, Domingos, é possível? As letras estão pequenas. Se puder apagar a luz também, fica melhor aqui, essa do fundo, Domingos. Obrigado. Obrigado, Domingos. Vereador, cadê o vereador Chinão? Senhoras e senhores, a resolução máxima que chega é nesse tamanho que a gente está. Então, o senhor Luiz Carlos, por favor, continue. Tá ok? Então, vamos lá. O servidor ele pode progredir, então, horizontalmente, tá? De uma classe para outra, então, da A para B, da B para C, C para D e assim sucessivamente, tá? 5% a cada 2 anos.
e verticalmente 12%. Tá? Então, da linha 1 para 2, da 2 para 3, da 3 para 4. Tá? Sempre na mesma linha. Tá? Então, se o servidor está, por exemplo, na classe D, e ele for progredir verticalmente, ele vai progredir, se ele está no nível 1, ele vai passar para o nível 2 da mesma classe. Tá? Para fins de avaliação de desempenho, então foi estabelecido alguns critérios objetivos, ao qual vai ser avaliado pela comissão. São esses: pontualidade, assiduidade, responsabilidade, iniciativa, disciplina, produtividade, asseio, controle e eficiência. A classificação das avaliações: excedente, tá? Excelente entre 90 e 100 pontos, bom entre 70 e 89, regular entre 60 e 69, recuperável entre 50 e 59, insuficiente abaixo de 50. E vamos passar então para o enquadramento. Vamos passar então para a forma de enquadramento. Tá? Então, considera-se, para fins de enquadramento, o dia efetivo de exercício do servidor. Tá? Ele leva, então, como as vantagens fixas, todos os valores recebidos a título de salário base, parcela autônoma, gratificações incorporadas, gratificações de nível de escolaridade, gratificação por ordem judicial, sexta parte e adicional por tempo de serviço. Tá, ou anuênio, tá? Lembrando aí que a sexta parte vai ser proporcional, inclusive, para os servidores que não tiveram ainda a sexta parte, vai ser calculada proporcional ao período que o servidor está em efetivo exercício. Quanto a entrar na tabela, eu vou exemplificar o meu caso. Eu tenho 20 anos de prefeitura, beleza? Eu entrei em 24 de fevereiro de 2000. Pela tabela, eu vou ter 8 anos, porque no meio do caminho eu prestei um outro concurso, mas não me desliguei da prefeitura. Eu apenas troquei de cargo. Me informei com o RH e disse que não, que é os 8 anos que é no último cargo. Então, 60% do meu trabalho prestado à prefeitura eu jogo no lixo. Beleza? Então, é isso que precisa ver. Ah, é o último cargo. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um funcionário que trabalha comigo que tem 30 anos. O ano passado teve concurso. Se ele presta o concurso, os 30 anos ele esquece e ele entra com 1 ano de carreira. Você entendeu? E a informação foi dada por um funcionário do RH, e depois eu entrei em contato com o sindicato e foi confirmado porque eles também entraram em contato com o RH. Então, tem isso também. A tabela, a justiça da tabela. Eu não vejo justiça nenhuma, porque tem várias pessoas no meu caso. Então, 12 anos, 60% da minha carreira na prefeitura eu esqueço. O enquadramento, ele é o retrato do servidor no momento de ele passar de um plano para o outro. Tá ok? Vamos lá, então. Os titulares de cargos que ainda estejam em estágio probatório, obrigatoriamente, independente deles terem gratificações ou não, eles vão ser enquadrados no nível 1 na classe A. Tá? Os titulares de cargos que possuem 3 ou mais anos, né, e já após o estágio probatório, eles vão ser enquadrados no nível 1 e nas classes entre a B e a I. Aí, proporcional conforme o tempo de exercício, tá ok? Aí a tabela, tá? Então, de até 3 anos no nível A, de 3 anos e 1 dia, 7 anos no nível B, na classe B, 7 anos e 1 dia, 11 na C, 11 e 1 dia, 15 anos na D, 15 anos e 1 dia, a 19 anos na E, 19 anos e 1 dia, 23 na F,
23 e 1 dia a 27 na G, 27 e 1 dias a 31 na H e acima de 31 anos na I. Tá? Então vamos lá, como se dará o enquadramento? Tá? Para fins de enquadramento na classe ocupacional, deverá ser somado todas as vantagens fixas que nós comentamos lá atrás e subtraído o valor indicado no local de enquadramento. Tá? Então você vai somar todos os seus valores, tá? Para efeito de comparação. Tá? Se a operação for superior a 0, este valor será computado como vantagem pessoal. Tá? Então, se no momento do enquadramento o que você recebe de salário mais vantagens for superior ao que você ao seu enquadramento, essa diferença ela vai ser computada como vantagem pessoal. Tá? Você não vai perder. Oi? Mas você esqueceu de colocar que a hora que você... Na hora que a gente recebeu aquele papel, né, mostrando o nosso valor salarial, a única coisa que se esqueceu é que quando você aumenta o valor do seu salário base, você aumenta a alíquota previdenciária mais a da receita. Então, assim, a vantagem pessoal acaba sendo praticamente o desconto que você vai ter. É um pouco difícil. Não, na verdade é difícil você querer ganhar, ter uma remuneração melhor e ao mesmo tempo não querer ter desconto previdenciário. Ô Luiz, um minutinho só. Deixa eu só fazer em respeito a Lígia, né? Perdão, Lígia, um minutinho só. Em respeito à Lígia, a gente vai deixar ela fazer a pergunta que ela quer e daqui para frente eu vou pedir a compreensão. Seu Luiz, isso vai explanar o pessoal do sindicato e no final, vocês já anotem as suas perguntas, no final a gente vai ser respondida as perguntas, mas então a gente não vai fazer mais ping-pong, tá bom? Pessoal, vai ser determinado assim, por favor, Lígia. Só para esclarecer, eu até estava com essa dúvida, porque muitos professores trabalham até às 18, então, e a gente tinha reunião de HTPC hoje, então até agradeço aí a secretária de Educação, que nos autorizou a estar cumprindo o nosso horário de reunião aqui. Na verdade, a gente fez um estudo do plano e nós elencamos algumas questões, no caso aqui até somou 17, a gente sabe que vai demorar para perguntar, e até eu perguntei as regras, né? Vai estar sendo feita a explanação e no final as perguntas. Então, claro, né, eu até pensei, está separado por tema aqui, vai chegar no final, nós vamos retomar tema a tema. Então, vamos ter que ter essa lembrança, porque no caso até ia lembrar da questão da evolução aqui horizontal que a gente estava falando, né? A cada 4 anos, todos os servidores, pelas novas regras, iriam poder evoluir e ganhar 5%. Não todos, né? A gente sabe que não é bem assim. Só que o nosso anuênio, a gente evolui 8%. Então, coisinhas básicas só para exemplificar que já não é favorável. Então, difícil concordar. Mas a gente vai deixar para o final as questões para tentar ir mais rápido também. Obrigada. Agradeço. Seu Luiz, por favor. Vamos lá, então. Não está. Oi? Ele olha no notebook. Não, mas tudo bem, mas ele leva o notebook pra lá e lá ele fica de lado. Ele fica de lado e fala que a população senão ele não vai conseguir ficar aqui olhando aqui e resolver, velho. Então, mas fica fora. Domingos, não está funcionando, Domingos. Pede para passar a próxima tela. Dá para passar as duas próximas telas?
Ah, ele... Presidente Carlos Augusto, só uma questão, vereador. Vereador, a gente vê que o plenário está bastante lotado, tem muita gente em situação incômoda. Será que se de repente a gente pegar as cadeiras que nós temos lá no gabinete e trazer aqui para o plenário e ajudar no melhor um tantinho? A gente pede uma gentileza para cada assessor de vereador, se possível, ir no gabinete do vereador e trazer as cadeiras para cá, por favor. Pessoal, vamos dar continuidade, mesmo sem ver a tela. Que o que eu vou mencionar agora, na verdade, são só como irão ficar os grupos ocupacionais, tá ok? Então, no plano geral, o grupo ocupacional 1, então vai ficar com ajudante geral, agente de serviços, ajudante pedreiro, operário, assistente de serviços, coveiro e telefonista. Tá? O salário base desse grupo vai ficar em R$ 1.400. Tá? A base antiga, ela varia, ou a base atual, né? Ela varia aí de R$ 950 a R$ 971. O grupo ocupacional 2, tá? Foram enquadrados nesse grupo: encanador, jardineiro, pedreiro, pintor, merendeira, borracheiro, eletricista, mecânico, vigilante. Tá ok? Então a nova base vai ser R$ 1.500. Tá? A base antiga, R$ 950,56. Grupo 3. Serão os agentes de trânsito, agente administrativo, assistente administrativo, auxiliar de tesouraria, chefe de divisão, escriturário e operador de micro. Manda o pessoal pra ali fora. Dorão. Dorão. Exato.
É a minha sugestão. Senhoras e senhores, vamos tentar retomar aqui, agradecer a presença do vereador Valdeci da América, sempre atuante, sempre presente. Senhoras e senhores, o vereador Écio, o vereador Tonhé, quem que é o outro membro da comissão o vereador Wilson. Vocês têm uma reunião à parte amanhã com o pessoal do magistério, não é isso, professor Écio? Às 18h30 nesse mesmo local. Por favor, fique à vontade. Para esclarecer, Sim. Diante da diversidade de todo o conjunto dos servidores e o magistério, que já tem um histórico de decepção com evoluções, etc., etc., temos que aprimorar e aprofundar exatamente quais são as questões dentro dessa categoria. Então, a Comissão de Educação pediu, paralelamente, uma reunião e com um objetivo um pouco diferente do que está acontecendo agora, uma explanação repetitiva do plano. Nós temos, o substitutivo chegou agora em março, criou uma dificuldade de aplicação do plano esse ano, foi declarado aqui 180 dias, ou seja, ano eleitoral, não se aplica esse ano. Então, nós queremos aprimorar no diálogo, corrigir distorções de quem vai receber, o que interessa é o dinheiro no bolso, receber nominalmente menos do que está ganhando agora. E aqueles que vão ser recompensados, porque existe uma evolução nesse processo, a gente tentar equacionar de uma maneira inteligente. Ok. Então, vamos lá, senhor Luiz Carlos. Bom, eu vou pular, então, essa parte que trata especificamente dos grupos ocupacionais, tá? Até porque ela é um pouquinho longa, a quantidade de grupos, além do quadro geral tem magistério e guarda municipal também. Eu vou passar para algumas questões que foram tratadas a partir da última reunião, tá? Como, por exemplo, a sexta parte. Tá? Então, no projeto substitutivo que foi apresentado, a sexta parte ela vai ser incluída de forma proporcional aos servidores. Então, o servidor que não teve o benefício da sexta parte, né, que não teve o percentual de 17%, incluído... Só um minutinho, eu acho que vamos conseguir colocar. Mais um... Isso. Tá. Então, esse é o quadro percentual, tá, da aplicação da sexta parte. Tá? Então, todos os servidores eles vão ser beneficiados, tá, no momento do enquadramento, tá, pela aplicação dessa regra. Tá? A próxima. Licença-prêmio por assiduidade.
todos os servidores municipais do quadro geral, magistério e GCM continuam a ter direito à licença prêmio assiduidade a cada 5 anos de efetivo exercício e poderá ser convertido em abono pecuniário desde que haja disponibilidade orçamentária. Novas escolaridades do plano. Os cargos cuja escolaridade se alterou serão computados apenas para as novas nomeações, tá? Então, os atuais servidores não serão afetados por essa mudança, tendo em vista a regularidade de suas escolaridades à época da nomeação. Anuênio é equiparado à progressão horizontal, constante no plano, que nós conversamos há pouco. Tá? Abonadas. Todos os servidores efetivos continuam a ter direito a 6 por ano e 1 por mês. Percentual de evolução. Progressão horizontal. Mínimo 50% dos servidores a cada processo. Tá? Houve também, até em razão desse questionamento, tá? Quanto às possibilidades de progressão, então a prefeitura, e foi ajustado na lei, ela abriu a possibilidade de fazer a progressão. Então, a partir do primeiro ano de implantação da progressão, ela vai acontecer anualmente, tá? Então, o servidor que por acaso não foi beneficiado nesse ano, ele poderá solicitar a progressão no ano seguinte. Então, ele não vai precisar aguardar 2 anos para pedir a nova progressão, tá? No ano seguinte, ele vai poder fazer a solicitação. Só diz onde está isso, por favor. Eu vou identificar na lei, deixa eu só terminar, vou identificar na lei e passo a informação para vocês. Progressão vertical, no mínimo 25% dos servidores, tá? A cada 4 anos e a cada processo. A mesma coisa. Então, a partir do primeiro processo de progressão vertical, ele vai acontecer, passará a acontecer anualmente essa progressão. Tá? No mínimo 25% dos servidores terão direito a evoluir. Eventuais sobras financeiras da progressão vertical serão utilizadas na progressão horizontal do próprio grupo ocupacional. Tá? Perda salarial. Nenhum servidor terá perda salarial no salário base, considerando que qualquer diferença entre o valor recebido antes do plano e o plano será computado como vantagem pessoal. Tá, ok? Então, em linhas gerais, essas foram as alterações realizadas. Acho que pode... Posso... Já que eu não vivi nada. Posso? Ele terminou as... Tá. Lúcio, posso fazer só um comunicado rapidinho? Claro. Vossa Senhoria. Senhoras e senhores, em comum acordo com a presidência dessa casa, nosso presidente Ricardo e a comissão, quero pedir desculpa para vocês, porque nós tínhamos uma audiência pública marcada para o próximo sábado, aqui às 14 horas. Então, a gente vai ver a possibilidade, senhor presidente, aí a gente vê com a secretária Sônia, a possibilidade de não ser aqui no próximo sábado e ser lá embaixo, até para acomodar melhor a todos vocês. Então, não está afirmado que vai ser lá. A princípio é aqui. Nós vamos ver com a secretária. Se ela falar que o espaço não vai ser usado, secretária, aí a gente vai transferir a reunião para lá, mas vai ter ampla divulgação. A princípio é aqui, mas existe a possibilidade de ser lá, até para acomodar melhor a todos vocês. Por favor, senhor Lúcio. Obrigado. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas antes eu queria só fazer algumas observações. Em relação à questão do prazo, a gente não veio aqui para divulgar quem que é culpado porque entregou antes, entregou depois. Gente, o servidor precisa de um plano de carreira e é o que a gente tem para fazer agora. Então,
entregou antes, entregou depois, como foi a resposta que foi dada. Não é. A questão é que se mantiver o texto dos 180 dias, ele está contrário à lei e não pode ser aplicado. É simples. Tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que, apesar de ser dito que todo ano vai evoluir horizontalmente, tá? Isso não está em texto de lei. Tá? Então, o que precisa ter claro, o que está hoje no texto de lei, mas que pode ser alterado, ótimo, o que está no texto de lei é 50% poderá evoluir a cada 2 anos. Significa que, se tudo der certo, a cada 4 anos todo mundo evolui. E aí a conta é simples. Em 4 anos, 100% vão ter 5% de aumento. Todos os servidores terão 5% de aumento. Se tivesse o anuênio, teriam 8%. Ou seja, o que os senhores vereadores estão votando aqui é uma redução de cada 4 anos de 3% do ganho do servidor. Ou, se preferirem, uma redução do executivo, e eu não estou falando desse governo, eu estou falando de qualquer executivo, uma redução do executivo que, ao invés de estar investindo no serviço público, está desinvestindo 3% a cada 4 anos. Tá? A outra questão aqui é o seguinte: em relação à questão da evolução horizontal, o prefeito, agora existe uma lei que vai criar. Eu não consigo identificar aqui nenhuma garantia de que vai ser diferente do que foi em 2007. Antes era decreto, agora é lei. Se o prefeito que vier, eu não estou falando desse, por favor, as pessoas não têm que ficar nervosas. Mas a questão é, se o próximo prefeito que estiver aí, por qualquer motivo, irrelevante qual que é a motivação dele, simplesmente não fizer a lei, não vai ter o que faça essa lei existir, e a gente vai cair na mesma situação dos professores que estão aí na justiça brigando junto com a gente para poder ter a sua evolução horizontal. Tá? Então, essas são as 4 observações que eu queria fazer em relação às perguntas anteriores. E agora tem algumas perguntas pontuais que a gente ficou um pouco preocupado. A questão da evolução. Como o próximo prefeito aplicar esse plano de carreira. Eu entendo que o sindicato lutar por... Então, a proposta do governo é fazer uma lei que o sindicato vai lutar para... Eu acho que isso está confuso, numa boa. Não é esse o intuito. Aprovou o projeto, eu acho que assim, não tem como o próximo prefeito virar e falar assim, não vai aplicar como aconteceu em 2013. Não pode acontecer isso. Luana, você sabe qual que é o conceito de loucura? Conceito de loucura, segundo os físicos... Eu não me sinto representada por vocês, porque é um absurdo que vocês estão falando que não vale a pena. Não. É um absurdo. Peraí, democraticamente, você não precisa se sentir representada. Pera só um minutinho, gente. Só um minutinho. Você não precisa se sentir representada. Mas qual é o conceito de loucura? O conceito de loucura é você fazer a mesma coisa várias vezes e achar que vai ter um resultado diferente. Então eu pego uma pedra, jogo para cima, ela cai. Aí eu pego a pedra novamente, jogo para cima, ela cai. Aí eu jogo novamente e fico esperando que tenha um outro resultado. Ora, se lá atrás foi assim, a gente está criando um mesmo mecanismo para dar o mesmo resultado. E aí a única coisa que o sindicato está fazendo, que não é nenhum absurdo, é como é que a gente faz para ser diferente. É isso. Agora, se isso incomoda, aí é um problema. Não é isso que está aparecendo. Olha, a questão do anuênio, uma coisa mas que... Você está pelo servidor ou pelo governo? Só para eu entender. Não, eu tô pelo a pessoa que está falando agora. Eu estou pelo servidor. Senhoras e senhores, vamos lá. Peraí, eu sou funcionária da prefeitura e eu mereço respeito. Então, assim, se o magistério não tem interesse no plano, então a proposta é, coloque o projeto para fora. Tira! O restante tem interesse. Mas veja só... Garanto que muita gente aqui tem interesse. O problema é que ninguém está se manifestando e está deixando esse pessoal ouvir. O magistério vai ter ganho sim. Olha a base do magistério, gente. Está saindo de uma base de 1.500 para uma base de 2.500.
Tá, sim, senhora. Tá, sim, senhora. Luana, só um minutinho. Eu não vou discutir, gente. Luana, não, você está discutindo. Peraí, você está discutindo. Então vamos lá, a questão é muito simples. A gente está aqui querendo aprovar para todo mundo. E os professores não estão abrindo mão. Os professores não estão abrindo mão do plano. E então, todos os demais também não estão abrindo. O que a gente está dizendo é que já existe uma situação que não está favorável. Então, como é que a gente faz para que ela não continue? Ninguém aqui está dizendo que não. Agora, está defendendo como se a gente estivesse falando que nós não queremos o plano. Pelo contrário, a gente está aqui para dizer o seguinte: olha, isso está errado, tem que ser mudado, para que possa ter plano, para que todo mundo possa. Senhoras e senhores. Para, por exemplo, não ficar com essa história de botar 180 dias, que é um mecanismo para não aprovar o plano. Então, a gente quer que faça as alterações necessárias para que todo mundo se beneficie. Então, é uma solicitação que eu peço. Se o magistério quer avaliar o projeto deles, vereadores, avalia depois e bota o nosso projeto. Porque tem gente querendo sim. Senhoras e senhores, a gente ouve sim agora. dos servidores dentro do RH isso. E tenho certeza que vocês estão ouvindo dentro do gabinete de vocês também. Bom. O Ricardo sabe que eu trabalhei bastante nesse projeto. Senhoras e senhores. Ô Domingos, corta o microfone. A gente gostaria... Aí, é tranquilo. Peraí. Senhoras e senhores. Peraí. Não, suspende aí. É vantajoso. E desculpa, eu não estou ouvindo. Seu nome... Escriturária, meu nome é Lília. Eu peço pelo sindicato, olhe para o nosso, não só por eles, porque pra gente o plano é bom. Então, Lília... operário, ajudante geral, é bom para todo mundo. Lília, então, deixa eu só te explicar uma coisa. Se não tiver comissão, ajude você não vai evoluir. Você sabia? Eu estudei, eu li o plano de carreira. Então, eu tô pedindo, e você é a favor disso? Eu sou a favor e peço para os vereadores olharem por nós. Operário, ajudante geral, escriturário. É só uma pergunta que eu estou te fazendo. Responda, por favor. Está escrito que precisa de uma comissão. Lá atrás, já foi tido o problema de a comissão não ser criada. E o que a gente está querendo aqui é modificar. Tá? Então, porque se essa comissão não for criada, você não vai evoluir. Não, o seu também. Senhoras e senhores, Domingos. Desculpa, a senhora está redondamente enganada, a senhora não leu o negócio. Mas eu posso te explicar depois, não há problema. Corta todos. Tá brigando contra nós. Preciso falar aqui. Senhor Domingos. Senhor Lúcio, senhoras e senhores, um minuto. Nós vamos voltar à regra, aí joguem. Tá. Joguem aqui. Todas as perguntas, vocês me perdoem, vai ser feito. O vereador Écio já disse que vai ter também amanhã com o magistério. E me desculpa dizer, tem vereadores aqui me comunicando que estão ficando descontentes com essa reunião, porque está mudando um pouco do foco. Então a gente vai fazer o seguinte, eu preciso de respeito com todas as classes que estão aqui. Eu queria que todas as classes se pronunciassem, mas no final. Então a gente vai parar com esse debate entre sindicato, entre empresa e assim por diante. E daqui para frente a gente vai fazer no final. Gostaria muito que as outras classes, no final também, tivessem as perguntas, se pronunciassem. Amanhã a classe do magistério vai ter uma reunião com a comissão de educação aqui nessa casa, para sanar as dúvidas que talvez não sejam sanadas hoje. A intenção maior aqui é ajudar todo mundo. Então, Lúcio, o senhor vai fazer as perguntas. A gente gostaria, com todo respeito, já é 7h10, para não se estender, porque eu tenho que respeitar os vereadores dessa casa, que também querem fazer perguntas. Eu acredito nisso, que não aconteceu, me perdoem, na reunião passada, vereadores não conseguiram fazer perguntas, eu peço desculpa em público aqui por causa do tempo. Então eu gostaria que as perguntas fossem mais pontuais e objetivas e as respostas muito mais pontuais e objetivas. Okay. Pois não. Minutinho, por favor. Eu vou fazer pergunta bem objetiva agora. São todas top pontuais. Por favor, Lúcio, vamos tentar fazer bem o pontuais. Do Estatuto Geral, no artigo 142, inciso 2, a linha A e seguintes, o RH tem o poder de não considerar como atestado médico no que se refere a consultas laboratoriais e exames. A gente queria entender o significado disso.
Posso fazer 3 perguntas e aí já manda tudo? Então tá. Responde, doutor. Artigo 142? 148 do Estatuto Geral. Inciso 2. Médicas a caso recorrente de consulta, exames. Faz o seguinte, doutor, já que já está aí, artigo 119. 119? Isso. Considerar... Inciso 2. Ah, tá, 119. Afastar do cargo em virtude de licença por motivo de doença. Licença para tratamento... Queria agradecer a presença do presidente do sindicato, nosso amigo Reginaldo, a comandante da nossa guarda municipal, a Márcia, obrigado pela presença. Show de bola. Alô, boa noite. Só enquanto está aguardando, eu queria explicar uma coisa sobre 2007. O governo, nessa época de 2007, onde criou-se um plano de carreira que propunha também a evolução horizontal, ele propunha que essa evolução estivesse vinculada a uma comissão de avaliação que ele iria criar. Isso em 2007, né? Isso aí todos os municípios tiveram que fazer, eles tiveram prazo para... Né? Não é que nenhum governo fez, porque né, todos foram obrigados a apresentar plano de carreira para garantir a evolução do funcionário. Então, ele tinha que criar essa comissão para poder validar essa evolução horizontal. E eu estou falando disso para todos os funcionários. Então, o que aconteceu? Aprovou o plano naquela época, deu tudo certo, começou a vigorar o plano, só que o que aconteceu com a evolução horizontal, que é por tempo de carreira? Você chegava lá e perguntava, poxa, mas já passou 4 anos, eu quero evoluir. O que acontecia? Olha, pessoal, a prefeitura não tem a comissão. Não criou-se a comissão, então não tem como evoluir. E foi isso que aconteceu desde 2007 até agora, e que nós entramos na justiça, inclusive essa ação judicial já deu algumas mostras de que os juízes se demonstraram favoráveis, só que, é claro, vocês sabem que a justiça é demorada, isso aí é um processo que vai e volta, mas é óbvio que deu favorável, porque a prefeitura, e vocês sabem muito bem que outros governos já passaram justamente podendo criar essa comissão, porque quem quiser falar assim, está falando mal do prefeito. Mentira, porque na última gestão também ele teve, digamos, oportunidade e não o fez. Então, todos os prefeitos, desde 2007 que passaram por lá, não fizeram isso, não montaram essa comissão, para a gente não ter avaliação. E o que nós tentamos explicar, até a nossa colega aqui, funcionária, é justamente isso, que pode ser que aconteça a mesma coisa. Vai ser aprovado, tudo bem. Esse ano, a gente até pôs aqui como primeira questão que esse ano, até queria confirmar se é verdade isso, que esse ano, esse plano, por ser ano eleitoral, não pode se vigorar esse ano. Então, a gente pergunta o porquê da pressa de aprovar, já que se não vai vigorar mesmo. Então, a gente fica com essa questão, daria tempo de estudar melhor. E fica essa questão também, essa dúvida que a gente sabe que, para criar essa comissão, a gente nem garante que é esse prefeito que vai estar. Então, é isso que a gente quis dizer. Pode ser que outro entre e faça a mesma coisa. Não cria comissão, não viabilizando a evolução de nenhum funcionário da prefeitura. É isso. Senhoras e senhores,
Antes de abrir, eu queria só pedir a compreensão. A gente tem vários segmentos aqui. E o sindicato, em comum acordo com o senhor Luiz, a gente agradece o Lúcio, a gente vai abrir algumas perguntas e a gente pede para que todos das diversas classes aqui representadas façam perguntas. Eu, por respeito, eu queria perguntar, antes de abrir para o pessoal, me desculpe, se algum vereador quer fazer pergunta. Pode ser eles primeiro, vereador? Nós estamos aqui para ouvir os reclamos dos servidores. Por favor. Então, é isso que a gente vai fazer, vereador. Pessoal operacional, etc., que tem interesse, eles não se manifestaram. Por favor, se manifestem. Perfeito. A gente agradece a compreensão dos vereadores, mas é que a gente tem uma hierarquia aqui, um respeito que a gente tem que primeiro se pronunciar aos demais vereadores. Já agradeço antemão a todos os vereadores, tenha aberto primeiro aos funcionários. Por gentileza, eu te peço uma gentileza a todos que forem usar o microfone, por favor, se possível falar o nome para que todos trabalhem e qual é o cargo que ocupa, só para facilitar. Às vezes tem alguém que também do mesmo setor que tem a mesma dúvida e deixaria até de fazer a pergunta. Por favor. Boa noite, meu nome é Marina. Eu atualmente não estou atuando como servidora, mas fui ex-agente de saúde aqui do município. E em relação ao plano de carreira, eu entendo que existem algumas funções que vão ser beneficiadas, mas existem outras que não vão ser. Em relação aos agentes comunitários de saúde, todos devem saber que existe uma lei federal que regula a profissão. Nessa lei federal, está falando que tem uma progressão, na verdade, de piso salarial. O agente comunitário de saúde, atualmente, pela lei, ele deve receber 1.400. O que está acontecendo no município foi adequado e eles estão recebendo 1.400, né, no salário base. Ano que vem, o piso deles vão para 1.550. Considerando que a prefeitura enviou alguns demonstrativos de como será um simulado, de como vai ficar o salário dos agentes de saúde de outras profissões, aqui, pelo plano de carreira, o agente de saúde vai receber 1.695. E aqui está, dentro da simulação, os abonos. Ocorre que foi retirado o IPGI, que é uma gratificação pelo ensino médio. Então, resumindo, o agente de saúde está tendo uma redução no seu salário. Desculpa, qual o seu nome? Oi. Tá. Oi, qual o seu nome? A pergunta é... Qual o seu nome, desculpa? Marina. Oi, Marina. Todas essas gratificações que os servidores, e aí eu não vou falar especificamente dos agentes, porque outros servidores recebem também gratificação em razão do ensino, ela vai ser agregada no momento do enquadramento, vai ser agregada ao salário base e a todas as outras gratificações, tá? Vai ser computada. E a diferença, o servidor ele vai receber como vantagem pessoal. Não vai ser tirado dele. Mas então, tá? por que ele nessa simulação não foi apresentado dessa forma? Fica parecendo que a prefeitura colocou essa simulação e as pessoas estão sendo levadas ao erro. E outra questão também, em relação a... Eles colocaram aqui uma parcela autônoma, que seria da lei federal, que é o aumento, que é 449. Né? Essa parcela autônoma é da lei. E eu vejo que está confusa o plano de carreira. Essa questão também da progressão vertical e horizontal, como já foi bem explicado aqui, ao meu ver, o servidor vai ter que ser um super-herói para conseguir progredir. Eu creio que isso aí não vai acontecer com ninguém. Senhoras e senhores, por favor, eu peço mais uma vez, por favor, vamos tentar falar um pouco mais baixo, em respeito tanto às pessoas que estão fazendo a pergunta, como também em respeito às pessoas que vão fazer a resposta, por favor. Então a gente vê algumas brincadeiras, que tem que ser vereador e assim por diante, eu acho que são brincadeiras um pouco desagradáveis. Então a gente pede um pouquinho mais de compreensão e respeito aos demais. Então... Senhor Luiz, por favor, você pode responder
a pergunta? Vamos lá, então. Em relação ao enquadramento, junto com as minutas dos projetos de lei que foi disponibilizado no site da Prefeitura, né, Léo? Foi disponibilizado também uma apresentação. Tá? Nessa apresentação, tem como que vai se dar o enquadramento. Tá? Então, o que você... nessa folhinha que vocês receberam, com o atual e o pós-enquadramento, o comparativo que vocês receberam, tá? Então, se vocês pegarem na apresentação, vocês vão ter ideia do que foi colocado no salário. Tá? Então, o que foi incorporado para fins de enquadramento, tá? Que é basicamente o seu salário, todas as vantagens, tá? E aí vantagens fixas, vão colocar aqui então todo o salário base, parcela autônoma, gratificações incorporadas, gratificação por nível de escolaridade, gratificação por ordem judicial, sexta parte adicional por tempo de serviço. Tá? Então, tudo vai ser juntado para efeito de enquadramento. Se houver alguma diferença, tá? Para maior, para menor, essa diferença ela vai ser incorporada como vantagem pessoal. Tá? Então, vocês não vão perder. Tá? Em relação às avaliações de desempenho, os critérios que foram criados são critérios bastante objetivos. Tá? De forma que... Existe um critério que eu vejo que é bem subjetivo. Se o funcionário se emocionar no local de trabalho, então ele não vai poder progredir. No próprio projeto de lei tem a tabela dos itens de avaliação, não tem, Luana? No projeto de lei... foi posto a tabela de avaliação de desempenho com todos os critérios. Para quem leu o projeto de lei, eu creio que outras pessoas também viram que existe esse critério subjetivo, que se o funcionário se emocionar no local de trabalho, ele não é subjetivo. Para mim, é subjetivo. Eu vou procurar aqui no projeto e eu vou apresentar. Por gentileza. Os quesitos vão ser regulamentados por decreto. Senhoras, um minuto. Senhores e senhoras, por favor, vamos fazer um pouco mais de silêncio. Tem uma pessoa querendo fazer. Por favor, Manuelino. Boa noite a todos, colegas funcionários e servidores, vereadores e autoridades. O que eu tenho a dizer como funcionário que tem 27 anos de prefeitura, eu acredito que é o mesmo que todos os que estão aqui têm a dizer. O plano não é bom. Essa é a verdade. E nós estamos aqui justamente para tentar melhorar o plano, para tentar contribuir para que ele fique bom. Então, para isso,